até transformações insanas que vão explodir a sua mente. Essas são as 16 formas finais em Jujutsu Kaisen. E vamos começar com Sukuna. Em algum momento do passado, a alma de Sukuna foi dividida em 20 dedos indestrutíveis, que foram espalhadas por todo o Japão. Então, no episódio 1, Yuji comeu um desses dedos, despertando Sukuna dentro do garoto. A partir daí, Yuji passou a viver com Sukuna dentro do seu corpo, com a maldição assumindo o controle de vez em quando. No entanto, foi só durante o confronto de Shinjuku que Sukuna finalmente conseguiu despertar mais uma vez sua forma final. Nessa forma, Sukuna basicamente recuperou todas as características físicas de seu corpo original, com seus 4 braços, 4 olhos e uma segunda boca no estômago. Ele era simplesmente aterrorizante. Seu controle sobre a quantidade quase ilimitada de energia amaldiçoada era ainda mais impressionante que a de Gojo, e sua capacidade de usar a técnica reversa de energia amaldiçoada o tornava praticamente imortal. O principal ataque de Sukuna nessa forma era o Dismantle, que é basicamente um corte a longa distância capaz de fatiar até prédios inteiros. Além disso, Sukuna conseguia usar uma expansão de domínio várias vezes sem esgotar seus recursos, algo que só ele e Gojo eram capazes de fazer. Nessa forma, Sukuna literalmente lutou com todo mundo, e não importava o que os feiticeiros fizessem, eles simplesmente não conseguiam derrubar esse monstro. A única razão pela qual ele foi derrotado no final foi porque Yuji despertou sua própria expansão de domínio. Ainda faltam 15 formas finais, então vamos continuar com Mahito. Mahito era a maldição nascida do medo e do ódio que os humanos sentem uns pelos outros. Desde a primeira vez que apareceu, ficou claro que Mahito tinha um potencial de crescimento absurdo, e isso se devia principalmente à sua técnica amaldiçoada ridícula, transfiguração ociosa, que permite que ele altere a sua própria alma e a alma dos outros. Em sua forma comum, Mahito parecia quase um humano normal, com costuras espalhadas pelo corpo e pelo rosto, além de cabelo azul comprido. Nessa forma, sua força era comparada a 3 dedos de Sukuna, e ele conseguiu lutar de igual para igual com Yuji e Nanami, antes de eventualmente superá-los. Quando o incidente de Shibuya aconteceu, Mahito já tinha evoluído muito e estava muito mais forte. Nesse ponto, ele conseguia criar um clone de si mesmo para ajudá-lo em batalha e até aprendeu a usar o Black Flash. Nessa forma também podia fundir várias almas mais fracas, criando um novo ser que ele controlava durante a luta. Mas nem aí o crescimento dele parou, porque perto do fim desse arco, ele finalmente despertou em uma forma final. Ao descobrir um poder oculto dentro de si, Mahito se transformou em um monstro grotesco. Ele chamava essa forma de corpo espiritual instantâneo de assassinato distorcido. Nessa forma, Mahito ficou muito mais robusto, e foi dito que ele estava cerca de 200% mais forte do que o normal. Sua resistência era simplesmente absurda, conseguindo aguentar os golpes mais fortes de Yuji como se não fossem nada. Até que no fim, acabou sendo derrotado. Agora vamos falar de Rika. Rika era apenas uma criança quando morreu repentinamente em um acidente de carro. Após essa tragédia, seu amigo Yuta usou sem saber sua energia amaldiçoada para transformá-la em um espírito ligado a ele para sempre. Tornada em um espírito vingativo de grau especial, Rika assumiu uma forma monstruosa. Sua parte inferior era basicamente uma sombra, enquanto a parte superior era musculosa, bem peculiar. Com um treino suficiente, Rika e Yuta se tornaram uma dupla extremamente forte, para Yuta ser considerado um dos feiticeiros mais poderosos da história. Rika podia usar seu corpo para armazenar objetos amaldiçoados para Yuta e até ajudá-la a roubar técnicas de outras pessoas ao comer partes de seus corpos. A força de Rika era absurda e ela chegou a ganhar o apelido de Rainha das Maldições. Mas acredita que essa ainda não era a forma final dela? Exatamente! Recentemente, no mangá sequência de Jujutsu Kaisen Módulo, Rika retornou e realizou uma nova técnica no qual tomou o corpo de Tsurugi, que é neto de Yuta. Basicamente, quando Tsurugi aceitou a ajuda de Rika, ela possuiu seu corpo e os dois se fundiram. Usando Rika como uma espécie de máscara, o corpo físico de Suguri recebeu um aumento gigantesco de poder. Além disso, Rika agora pode invocar ferramentas amaldiçoadas diretamente da sua sombra, como uma katana capaz de conjurar espíritos amaldiçoados. Embora a forma final de Rika seja absurda, vamos falar de alguém cuja transformação foi ainda mais chamativa: Kashimo. Conhecido como Deus do Trovão, Kashimo foi um feiticeiro de 400 anos atrás que foi reencarnado para participar do jogo do abate. Em sua forma reencarnada, ele usa um manto branco, tem bandagem nos antebraços e marca de raio ao redor dos olhos. O objetivo de Kashimo era basicamente procurar e lutar contra oponentes fortes. Na verdade, ele só aceitou ser reencarnado pela chance de enfrentar a Sukuna, pois queria provar que era o feiticeiro mais forte vivo. Em batalha, Kashimo geralmente luta criando descargas elétricas que acertam o alvo em garantia. Isso, combinado com a sua velocidade absurda, habilidade de combate e força física, faz ele um lutador de elite. Quase conseguiu matar Hakari. E detalhe, suas habilidades elétricas nem fazem parte da sua técnica amaldiçoada, é algo que ele aprendeu manipulando energia amaldiçoada. Então, qual é a técnica dele? Aí que entra sua forma final. A técnica amaldiçoada de Kashimo se chama Ambar de Besta Mística e só pode ser ativada uma única vez.
Isso porque a técnica basicamente destrói todo o corpo dele para gerar eletricidade, transformando-o em um verdadeiro raio vivo. Dizem que nessa forma ele ultrapassa completamente o limite humano e se torna algo totalmente diferente. Durante todo o jogo do abate, Kashimo se conteve para não usar essa técnica, guardando-a para quando finalmente encontrasse Sukuna. Mas, quando isso aconteceu, mesmo com todos os seus buffs, ele ainda estava muito longe do nível de Sukuna e acabou derrotado rapidamente, sabe? Ainda faltam 12, então vamos continuar com Nobara. Quando conhecemos Nobara, ela era apenas uma feiticeira comum, usava uniformes da escola de Jujutsu e carregava sempre seu martelo e seus pregos. Sua técnica inata se chama ressonância e permite que ela use bonecos de palha para ferir seus oponentes. Mesmo sendo apenas uma feiticeira de grau 3, Nobara já mostrou desde cedo que conseguia lutar de igual para igual com feiticeiros muito acima de seu nível. Ela demonstrou isso na sua luta contra Esu e Keshizu, quando surtou completamente e ajudou Yuji a derrotar as maldições. Porém, apesar da força, ela quase foi morta por Mahito em Shibuya, já que não tinha chance alguma contra ele. Só sobreviveu graças a Arata, que usou uma técnica amaldiçoada para salvá-la. Mais tarde, Nobara reapareceu durante o confronto de Shinjuku para ajudar Yuji a lidar com Sukuna nos momentos finais da batalha. Ela usou sua ressonância para afetar o último dedo de Sukuna, abrindo uma brecha suficiente para Yuji acertar o golpe final. Vale dizer que nessa forma ela parecia muito mais forte do que da última vez que a vimos. E ainda estamos usando um tapa-olho, o que deixou o visual dela muito mais estiloso. Tecnicamente, essa é sua forma final, mas no mangá sequência módulo, também vimos que Nobara décadas depois, tudo isso no mangá sequência módulo. Nobara, já aposentada, vivendo como uma senhora comum e guarda o carrinho de memórias de época como feiticeira e mantém uma relação relativamente saudável com Yuji, mesmo sem vê-lo por vários anos. Agora vamos falar de Gojo. Gojo foi a primeira criança em mais de 400 anos a nascer possuindo tanto 6 olhos quanto a técnica do ilimitado, basicamente as duas técnicas mais roubadas de todo o Jujutsu Kaisen. Desde pequenino, havia uma recompensa por sua cabeça já por causa desse seu poder absurdo, já que tanto os feiticeiros quanto maldições o temiam e queriam eliminá-lo quanto antes. Mas ninguém conseguia fazer nada contra ele. Com o tempo, Gojo dominou suas habilidades e entrou na escola técnica de Jujutsu em Tóquio. Nesse ponto, ele já era considerado um dos feiticeiros mais fortes da história, mas aquilo era só o começo. Gojo levou um choque de realidade ao perder o duelo contra Toji Fushiguro. Porém, ele finalmente conseguiu compreender como usar a técnica reversa de energia amaldiçoada, algo que o atormentava a vida inteira. Totalmente curado, ele destruiu Toji na revanche, se autodenominando o Honrado e nos entregando dos momentos mais icônicos da obra. A partir daí, Gojo só ficou mais forte. Em certo ponto, ele aprendeu a manifestar sua expansão de domínio, imparável. Sua forma final apareceu durante a batalha final contra Sukuna. Antes da luta, sua força foi amplificada por Utahime, permitindo que ele usasse roxo com 200% do poder normal. O estrago foi simplesmente absurdo, sendo os ataques mais poderosos que já vimos Gojo usar. Durante a luta, seus feitos só ficaram mais insanos. Ele criava estratégias do meio de combate, abria seus domínios várias vezes seguidas e até sobreviveu a ataques diretos do Santuário Malevolente. No fim das contas, Gojo provou por que era o feiticeiro mais forte da sua era, e vê-lo lutando com tudo foi simplesmente incrível. Enquanto Gojo usou sua forma final para proteger os outros, não dá para dizer o mesmo do próximo, Naoya. Como filho mais novo de Naobito Zenin, Naoya era o próximo na linha de sucessão de clãs graças às suas habilidades e linhagem, mas o destino tinha outros planos. Em sua forma comum, ele parecia um humano normal, usando o kimono tradicional e sandálias simples. Herdou a técnica amaldiçoada do pai, feitiçaria de projeção, que divide cada segundo em 24 quadros e permite que ele se mova em velocidade altíssima. Sua força e habilidade eram elevadíssimas, sendo praticamente o único do clã Zenin capaz de enfrentar Maki de igual para igual. Pelo menos por um tempo, sabe? Após sua morte, Naoya voltou como um espírito amaldiçoado vingativo, já que foi morto pela própria mãe. Nessa forma, seu corpo parecia uma lagarta, e ele ainda podia usar uma feitiçaria de projeção, além de voar, tornando a técnica ainda mais perigosa. Ao evoluir, sua forma final virou uma espécie de casulo, com um crânio no lugar do rosto, e órgãos e membros formados por tentáculos. Sim, ele virou um monstro de verdade. Nessa forma, conseguia sugar ar pelos orifícios do corpo para aumentar drasticamente sua velocidade, alcançando March 3. Esse aumento foi suficiente para causar danos enormes em Maki e Noritoshi, mesmo os dois lutando juntos. Para piorar, Naoya ainda conseguiu usar a expansão de domínio nessa forma, aprisionando os inimigos em um espaço semelhante a um útero que aplica regras
dos 24 quadros em nível celular. Em termos simples, se você não seguir as regras dos 24 quadros por segundo dentro do domínio, você morre. Ele chamou esse domínio de Palácio Lunar da Célula do Tempo, e era claramente mais forte do que todos ali. A única razão pela qual perdeu foi porque não percebeu o ataque surpresa de Maki, já que estava ocupado enfrentando Noritoshi e os outros recém-chegados. E assim como Naoya, a Maki também passou por uma espécie de renascimento. Quando criança, Maki e sua irmã Mai eram basicamente vistas como manchas na honra do clã. As duas eram consideradas fracas e desprezadas por quase não terem energia amaldiçoada. A situação ficou tão ruim que Maki acabou abandonando o clã e entrou para a escola de Jutsu por mérito próprio. Em sua forma comum, Maki parecia um adolescente normal, usando uniformes padrões e geralmente carregava uma ferramenta amaldiçoada consigo. Antes do início do jogo do abate, Maki voltou ao depósito do clã Zenin para recuperar alguns de seus objetos amaldiçoados, mas foi ali que sua vida mudou completamente. Em vez de pegar as armas, Maki e Mai foram capturadas pelo próprio pai e praticamente jogadas em um poço para morrer. Foi nesse momento que Mai se sacrificou para tornar Maki mais forte. Com esse sacrifício, Mai levou consigo a pequena quantidade de energia amaldiçoada que Maki possuía. Agora completamente sem energia amaldiçoada, Maki se tornou infinitamente mais poderosa, chegando ao nível comparado de Touji Fujiguro. Nessa forma, ela virou praticamente uma força imparável e acabou massacrando todo o clã Zenin. Após a transformação, seu corpo ficou visivelmente mais musculoso e ela abandonou os óculos, adotando um visual muito mais intimidador. A partir daí, Maki se tornou um dos personagens mais fortes de toda a história. A única pessoa que ela não conseguia derrotar foi Sukuna, mas ainda assim conseguiu enfrentar o feiticeiro mais poderoso da história de igual para igual por muito tempo. A última vez que vimos Maki foi em módulo. Depois de décadas caçando maldições, ela se aposentou e passou a viver confortavelmente com uma senhora e ao lado dos netos de Yuta. Mas agora vamos falar de Megumi. Megumi é filha de Touji Fujiguro, o que já os coloca entre os personagens com maior potencial da série. Ao longo da vida desenvolveu excelentes habilidades de combate corpo a corpo e herdou a técnica das 10 sombras, famosa dentro do clã Zenin. Seu primeiro grande aumento de poder aconteceu perto do fim da primeira temporada, quando enfrentou sozinho uma maldição de grau. Durante essa luta, Megumi finalmente conseguiu manifestar sua expansão de domínio, tornando-se ainda muito mais perigoso. Ele chamou seu domínio de Jardim das Sombras Quiméricas, que basicamente transformou o chão ao redor em uma espécie de líquido sombrio, do qual ele pode evocar quantos Shikigamis quiser. Mais tarde, durante o jogo do abate, Megumi atingiu sua forma final, quando Sukuna assumiu completamente o controle de seu corpo. Possuído, ele se tornou ainda mais poderoso do que Yuji era, quando estava sob o domínio de Sukuna. Uau! Com um par extra de braços e olhos surgindo, seu corpo foi levado ao limite, mas resistiu graças à impressionante técnica reversa de energia amaldiçoada de Sukuna. Eventualmente, após a derrota de Sukuna, Megumi recuperou